Irmãos, irmãs, que Jesus possa abençoar-nos, transformando o nosso coração num oceano de bem-estar, de paz, de harmonia, de tranquilidade. A nossa proposta na tarde de hoje é tecer alguns rápidos comentários em torno de uma obra muito interessante intitulada Vida, Desafios e Soluções, que é uma obra mediúnica. O médium que a recebeu é o conhecido Divaldo Pereira Franco e a autora espiritual da obra é Joana Angélica de Jesus, ou Joana de Ângeles, que é o espírito que se assenhoreou da sua mediunidade, guiando os seus passos na Terra, ajudando a transformar a sua vida em caridade, em benemerência, em auxílio aos semelhantes. Então, o último capítulo desta obra tem o mesmo nome do livro, Vida, Desafios e Soluções. E nós gostaríamos de iniciar com uma pergunta: o que é a vida? O que é a vida? Segundo os especialistas, a Terra surgiu há aproximadamente 5 bilhões de anos. Fragmentos que se separaram do Sol e acabaram se condensando por efeito da lei da gravitação e formaram a Terra. Os primeiros sinais de vida, segundo os mesmos especialistas, aparecem por volta de 3 bilhões de anos. Eram seres que passaram a se desenvolver na intimidade dos oceanos, da primitiva Terra. Eram seres dotados de uma única célula, eram seres unicelulares, que acabaram se desenvolvendo. Os ancestrais mais antigos dos seres humanos apareceram por volta de 4 milhões de anos. Os primeiros exemplares do gênero Homo, que são Homo erectus, apareceram na Terra por volta de 2 milhões de anos. Os primeiros representantes da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, são muito mais recentes, datam de entre 260 mil anos. E até as primeiras civilizações, que apareceram por volta de 4, 3 mil anos antes de Cristo, e até a nossa civilização atual, a vida desenvolveu na Terra uma variedade e uma complexidade tremenda. Os mesmos especialistas não conseguem definir o que é vida. Não tem uma resposta precisa para o que é a vida. Os biólogos, que literalmente são cientistas que estudam a vida, bio é vida em grego, não conseguem descrever, não conseguem explicar, não conseguem traduzir o objeto essencial das suas pesquisas, que é a vida. Eles definem vida pelas características que cada ser vivo apresenta, desde um ser unicelular, desde a monera, até o ser humano. Eles entendem por vida um ser que vive, que cresce, que se desenvolve, que se alimenta, que se locomove, que se reproduz. Então, através dessas características, é que os biólogos entendem e definem o que é a vida. Mas não conseguem responder a esta pergunta simples, que todos nós fazemos em algum momento das nossas existências. O que é a vida? Para os cientistas tradicionais, a vida é um espaço muito curto entre o nascimento e a morte.
não havendo nada aquém e além desses limites. Antes da vida não existia nada, depois da vida, muito menos. Então, os cientistas tradicionais entendem a vida de uma forma muito limitada, de uma forma muito fragmentária, de uma forma muito acanhada. O Espiritismo, na esteira das grandes religiões, filosofias e doutrinas espiritualistas, vem, desde a segunda metade do século XIX, alargando a nossa compreensão acerca da vida. A ciência não consegue, repetimos, definir o que é vida. E está despreocupada se esta vida tem um objetivo, se esta vida na Terra tem um propósito, se esta vida tem uma finalidade. O Espiritismo, como a maioria das doutrinas espiritualistas em contrapartida, vem ampliar a nossa forma de encarar a vida na Terra. O Espiritismo enfoca a vida sobre um outro aspecto. A vida guarda suas origens, não como entendem os especialistas na Terra, na matéria, mas sim na espiritualidade. Embora, em função das limitações do nosso conhecimento, o Espiritismo, não conseguindo definir plenamente o que é a vida, consegue nos explicar que a mesma tem a sua origem nas mãos do Criador, do psiquismo divino, da causa primeira de todas as coisas, da inteligência suprema, da providência. Não importa o nome que lhe demos, se Javé, se Jeová, se Krishna, se Vishnu, se Zeus, se Júpiter, consoante as inúmeras designações que já foram elaboradas de acordo com as diversas culturas para identificar a divindade. O que nos interessa é a existência desse ser supremo, desse ser magnânimo e a existência da vida, da nossa vida em particular, estando diretamente atrelada à vida de Deus, à existência de Deus. Então, para o Espiritismo, como para qualquer outra doutrina de caráter espiritualista, a vida guarda a sua origem na divindade, guarda a sua origem em Deus. E o Espiritismo nos esclarece que esta vida, como tudo que existe, é dotada, sim, de finalidade, de propósito, de objetivo. Que nós não estamos aqui por nada e para nada. Que nós não estamos aqui em vão. Que nós não estamos aqui sofrendo, muitas vezes, experiências angustiantes, sem causas e sem consequências, sem propósito, sem finalidade. Que nós não choramos em vão. O Espiritismo vem nos esclarecer os objetivos e finalidades da nossa vida na Terra. Existem muitas obras espíritas que versam sobre essa questão. Devemos sempre recorrer à obra basilar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. É uma obra extraordinária. Aqueles que não o leram devem ler, porque ali nós encontramos a resposta para todos os nossos questionamentos, a resposta para todas as nossas dúvidas referentes à nossa vida pessoal e à vida da coletividade. Nós encontramos ali a solução de todos os grandes problemas que inquietaram o ser humano ao longo da sua história e que não encontraram, no âmbito das diferentes culturas e posturas religiosas, filosóficas, espirituais,
as respostas adequadas. No Livro dos Espíritos, nós achamos o repositório de todos aqueles questionamentos que em algum momento das nossas vidas nós já fizemos, como este que é a vida, para que estamos aqui, por que tenho que passar por isso, por que tenho que sofrer, por que tenho que estar nesse momento enfrentando essa experiência difícil. E nesta obra nós encontramos então o equacionamento necessário, a resposta para esses problemas que enfrentamos e para estas perguntas que nós temos e que muitas vezes não achamos de uma forma tão clara como está no Livro dos Espíritos e em outras obras que frequentemente lemos. Muitos têm uma prática muito saudável, muito positiva de no seu dia a dia fazer a leitura da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Esta é uma das pilastras da nossa cultura, da nossa tradição espiritual, a Bíblia. Mas a sua linguagem muitas vezes é hermética, é fechada, é difícil de ser penetrada, é difícil de ser compreendida. O próprio Cristo falava simbologicamente, de modo que muitas vezes o conteúdo profundo da sua mensagem não era percebido, não era compreendido, não era assimilado. Daí o motivo dele falar por parábolas, de modo que através das histórias que ele contava do reino dos céus, do bom samaritano, das parábolas do reino, etc., ele conseguia de uma forma simples, de uma forma que o povo da época que era inculto pudesse assimilar algumas das ideias espirituais que ele estava difundindo, que ele estava espalhando. Mas a leitura da Bíblia, muitas vezes, oferece um grau de complexidade para aqueles que não estão familiarizados, não estão preparados a interpretar as suas passagens convenientemente. E daí o grande número de confusões existente entre pessoas que muitas vezes se convertem em pregadores da palavra divina, se convertem em pastores mesmos, sem nenhum processo formativo, sem nenhum estudo anterior, e que interpretam algumas passagens de forma equivocada, de acordo com as suas limitações intelectuais, de acordo com a capacidade que tem de compreender e interpretar aquelas passagens. E outros, mais despreparados ainda, as tomam como verdade, as tomam como expressão da verdade divina. E não, tudo que está na Bíblia, como em qualquer outro livro de caráter sacro, qualquer outro livro sagrado, como o Zendavesta, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, o I Ching, o livro egípcio dos mortos, o livro tibetano dos mortos, qualquer livro sagrado de qualquer povo, de qualquer cultura, ele é expresso numa linguagem altamente simbólica, que necessita de interpretação. Nós não podemos ler e entender como está expresso ali literalmente. Nós precisamos interpretar, analisar, compreender, né? É tirar o espírito da letra, como o apóstolo Paulo recomendava. Não vos apoquenteis com a letra que mata, mas sim atentais ao espírito que vivifica. Então, muitos religiosos hoje estão presos a uma interpretação convencional e literal da Bíblia, quando o apóstolo Paulo já chamava a atenção para a necessidade que existe de fazer a sua interpretação, não a letra como ela está lá, mas o espírito que a anima. Da mesma forma o nosso corpo, muitas vezes nós estamos concentrados só no corpo, mas o que dá vida ao corpo, que os cientistas não compreendem, é o espírito. Então nós temos que nos voltarmos mais ao espírito
do que ao corpo, porque é a parte essencial, é o portador da nossa individualidade, da nossa memória, das nossas capacidades, das nossas limitações, dos nossos talentos, etc. É o espírito. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo chama atenção para isso. Dar menos atenção, menos importância para a letra do texto, e mais importância para o seu significado, para o seu espírito. Então, o Livro dos Espíritos é uma leitura relativamente mais fácil e que nos auxilia a compreender o que é a vida, qual o seu objetivo e qual a sua finalidade. Ele está dividido em 4 partes principais. A primeira parte trata das causas primeiras, de Deus, do universo, da formação dos inúmeros sistemas galácticos que compõem a casa do Pai, que compõem o universo, que compõem a criação divina, trata dos princípios que tratam de manter as bases da nossa vida como princípio vital, trata de todo o processo criativo da divindade, trata do princípio espiritual, que é onde se inicia todo o processo de desenvolvimento das nossas almas. As nossas almas não nasceram prontas. Deus não nos criou prontos. As nossas almas passaram por um processo de formação que levou milhares e milhares e milhares de anos, em que o nosso ser vai se aprimorando até chegar ao que é hoje. O que nós somos hoje é produto de milhares e milhares de experiências repetidas no curso de várias vidas que tivemos na Terra. Para muitos cientistas, a vida também limita-se a uma única existência na Terra, como para muitas outras religiões. Para o Espiritismo, não. Nós temos muitas vidas na Terra, incontáveis. Em cada uma delas vamos nos aperfeiçoando, vamos nos melhorando, vamos progredindo, vamos avançando, vamos ampliando a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ser feliz, a nossa capacidade de servir. Tudo é fruto de conquistas sucessivas que nós fazemos no âmbito de muitas vidas. O espírito Camilo, através do médium José Raul Teixeira, chama atenção para isto. Ele diz que saímos muitas vezes do corpo, abandonamos muitas vezes o corpo, mas não nos ausentamos uma vez sequer da vida, porque nós somos seres imortais. A principal característica do nosso ser é a imortalidade. Então nós abandonamos o corpo muitas vezes, repetidas vezes, mas não abandonamos jamais a vida. Nós saímos do corpo por ocasião da morte, sem sair jamais da vida, porque a vida é algo muito maior. A vida é algo muito mais amplo, que nós ainda não conseguimos compreender muito bem. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata do mundo espiritual, de todas as questões referentes à espiritualidade. A nossa condição de espíritos imortais, a reencarnação, a comunicação com o mundo espiritual, como se dá a encarnação, como se dá a desencarnação, como se dá o despertar do espírito na espiritualidade, como se dá as relações dos espíritos desencarnados com os espíritos desencarnados e a relação desses mesmos espíritos conosco que estamos encarnados, e por aí vai. É a parte mais extensa do livro. A terceira parte trata das leis morais. Começa com a lei de adoração e termina com a lei de amor, justiça e caridade, totalizando 10 leis. Mais 2 capítulos que são explicativos de como funcionam essas leis criadas por Deus para manter esta mesma vida que nós não conseguimos compreender. Para compreender essas leis
que de uma matemática precisa atraem para nós experiências das quais nós precisamos, porque tem uma função educativa para nós. Como dizíamos antes, ninguém sofre em vão, ninguém chora em vão, ninguém sofre por não precisar sofrer. Cada evento que nós enfrentamos, que nós vivenciamos, pelo qual nós passamos na vida, ele tem uma finalidade por trás, ele tem um porquê. E o que controla tudo isso são as leis divinas, que se encontram dentro de nós e se encontram fora de nós. Há uma questão nessa terceira parte. O Livro dos Espíritos é uma obra de perguntas e respostas. Allan Kardec, codificador dessa obra, o organizador dessas perguntas, dessas respostas, fazia perguntas aos espíritos e os espíritos, através de médiuns, respondiam. Principalmente através de duas meninas que serviram de medianeiras. Uma tinha 14, outra tinha 16 anos. E cujo desenvolvimento intelectual é incompatível com a natureza de algumas respostas. Como a questão primeira do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta o que é Deus. E um espírito que não se identificou, mas que pela resposta revelava ser de uma hierarquia muito avançada, de uma posição espiritual muito adiantada, responde que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu sou professor e trabalho com essa faixa etária de 12, 13, 14, 15 anos. Se eu perguntar para qualquer um deles, mesmo para os mais inteligentes, do que é Deus, nenhum me oferecerá essa resposta. Tenho certeza disso. E Allan Kardec faz essa pergunta, e é claro que não foram as meninas que responderam, foram os espíritos que se manifestaram através delas, mas dão uma resposta sublime, que é difícil encontrar em algum manual de teologia, por exemplo, que trata especificamente das questões relacionadas a Deus. E eles respondem, através das meninas, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então tem uma questão na terceira parte, que é a 621, que Allan Kardec pergunta onde estão escritas as leis divinas, onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos concisamente respondem, na consciência. Então nós trazemos as leis divinas por dentro de nós, assim como elas operam por fora de nós também, e de uma forma muito precisa, trazendo a dor muitas vezes, quando dela nós precisamos para aprender alguma coisa, para assimilar alguma coisa. E quantas são as experiências difíceis, aflitivas, amargurosas, doridas, que nós vivenciamos no curso da nossa existência planetária. E às vezes o desespero nos assoma e nós perguntamos-nos em nossas preces o porquê de tudo isso. O porquê de tudo isso. E nesse livro nós encontramos a resposta. É um livro altamente consolador, porque é um livro que nos ilumina por dentro. É um livro que clarifica a nossa alma. É um livro que nos ajuda a compreender o porquê das coisas. O consolo está diretamente associado à compreensão que nós temos de cada momento difícil que enfrentamos na vida. Nós devemos rejeitar qualquer outro tipo de consolação que não seja aquela acompanhada da compreensão, do entendimento. E o Livro dos Espíritos nos auxilia a compreender. E a última parte é intitulada das esperanças e consolações. E nos auxilia a compreender justamente o porquê das dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Mas a segunda parte é uma questão muito interessante, que inaugura o capítulo 2, intitulado da Encarnação dos Espíritos, que nós vamos tomar a liberdade de ler. Esta questão, número 132, apresenta o seguinte questionamento: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem:
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Diz ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, torna o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então a vida tem, segundo os espíritos, um propósito, uma finalidade, um objetivo, que é o aperfeiçoamento, é o crescimento, é a conquista de valores cada vez maiores, de valores da alma, de valores interiores, de riquezas interiores, como o carinho, o afeto, o amor, a bondade, a caridade, o altruísmo, a autoestima, etc. São valores interiores que respondem pelo que nós somos, respondem pelo que cada um de nós é e que nós precisamos nos esforçar para amealhar, para conseguir, para conquistar. Quando Cristo afirma que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, ele está referindo-se a essa compreensão maior da vida. Como, segundo a definição de Joana de Ângeles, uma experiência iluminativa na Terra, de modo que compreendamos que estamos aqui de passagem, como se convencionou dizer, estamos aqui para viver um período muito breve, por mais longeva que seja a vida do corpo, ela é muito breve comparada à vida do espírito, que é imortal, que não tem fim nunca, né? E nós devemos passar a orientar essa nossa vida material que estamos tendo na Terra, de acordo com esta vida espiritual, cuja compreensão o Cristo nos trouxe e cuja compreensão o Espiritismo nos alarga, né? Compreendendo que nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para avançar, para nos aperfeiçoarmos, para sermos felizes. E se não temos uma resposta precisa para o que é a vida, nós podemos encontrar uma resposta precisa para a seguinte questão: de que forma estamos vivendo esta vida? É uma forma satisfatória? É uma forma que está nos planificando? É uma forma que está nos trazendo felicidade? Conta-se que encontrava-se no século XIII, ainda encarnado, não obstante já no ocaso da sua vida terrena, o sublime missionário divino Francisco de Assis. E ele estava, ainda que muito velho, capinando um terreno muito árido, muito cháfaro, na tentativa de ali fazer a semeadura, quando um dos seus seguidores, um dos seus irmãos menores, chamado Leon, lhe perguntou: irmão, se soubesses que morrerias nesse exato momento, o que tu farias? E conta-se que Francisco de Assis parou de capinar naquele momento para meditar em torno da pergunta que lhe fizera o irmão querido e respondeu-lhe da seguinte forma: eu continuaria capinando.
E essa resposta dele é dotada de uma sublimidade profunda, porque ela veio de uma alma, de um ser espiritual que já havia cumprido toda a sua programática evolutiva. Ela veio de um espírito que estava completamente integrado consigo próprio, que estava em perfeita sintonia com a divindade. E ele, ao responder esta pergunta, ao se questionar se deveria fazer algo que até então não fizera, encontrou no hábito da sua consciência a resposta negativa e, portanto, ele deveria estar fazendo exatamente o que estava fazendo naquele momento, que era continuar capinando. Ele, cuja vida é exemplo até hoje, do último milênio, numa pesquisa que correu o mundo, ele foi escolhido como sendo uma das personagens mais importantes do último milênio cristão, em função da força da sua vida, da sua mensagem, do seu exemplo. E como é que São Francisco de Assis encerra a sua famosa mensagem, sua famosa oração, aquela que começa: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Como ele encerra essa oração? Quem lembra? Como é que ele finaliza essa oração? É morrendo que se vive, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então São Francisco estava imbuído dessa perspectiva imortalista. São Francisco estava dominado por essa compreensão maior da vida, como sendo algo que não começa no berço e não termina no túmulo. É algo muito maior. E tudo o que ele fez, todo o edifício de benemerência, de caridade, de serviço que ele produziu em torno dos seus passos, é porque ele tinha muito claro em sua consciência a compreensão dos princípios espirituais que regem a vida. A compreensão de que ele era um espírito, a compreensão de que ele já vivera outras vidas na Terra, porque ele o tinha, a compreensão da comunicação com o mundo invisível, já que ele era um poderoso médium, comunicando-se inclusive com o Cristo através dos processos da mediunidade. Ele inicia a sua missão religiosa na Terra através de uma experiência mística, onde o Cristo o conclama para cumprir a sua missão. Ele, que segundo alguns especialistas, seria a reencarnação do apóstolo João, um dos apóstolos mais queridos do Cristo e um dos apóstolos mais importantes, em função da compreensão que teve da mensagem do Cristo e que reviveu no século XIII, um século de sombras, um século de incompreensão, um século em que a igreja estava perdida, estava sem norte, estava sem rumo. O próprio Papa, que havia consagrado inúmeras cruzadas, em que em nome de Jesus se passou a fio de espada centenas de milhares de vidas, inclusive de crianças, em que se fizeram cruzadas de crianças, reunindo milhares de crianças, porque acreditava-se que, em função da sua inocência característica da faixa etária, elas conseguiriam tomar a Terra Santa de volta para o poderio católico romano, já que a mesma cidade estava em poder dos muçulmanos. Se fez uma cruzada de crianças em que todas elas perderam as suas vidas ao avançar contra as muralhas de Jerusalém. Então, esse mesmo Papa que consagrara inúmeras cruzadas em nome de Jesus, ceifando vidas, tirando inúmeras vidas, comoveu-se com a presença espiritual sublime de Francisco de Assis, consentindo a ele a permissão de iniciar a sua ordem e a sua experiência de vida. Mas é porque Francisco de Assis
era um homem universal, era um homem integral, era um homem cósmico, era um homem dos séculos futuros, era um homem do amanhã, era um homem como não existem ainda homens na Terra. Era um homem cujo espírito já estava amadurecido, completamente compenetrado das suas questões espirituais e agindo de acordo com elas. E nós precisamos nos perguntar, se nós morrêssemos neste exato instante, se nós fôssemos abandonar o corpo nesse instante, qual foi o proveito que nós tiramos da vida? Nós fizemos tudo o que queríamos ter feito, nós dissemos tudo aquilo que queríamos ter falado, nós pedimos perdão para aquelas pessoas que gostaríamos de ter pedido perdão, mas sempre fomos protelando, fomos adiando até não dar mais. Nós fizemos tudo aquilo que nos programamos em fazer. A nossa consciência se desprenderá do corpo tranquila, se desprenderá em paz, ou se desprenderá atormentada, inquieta, preocupada, sofrida. Não nos equivoquemos. Nós passaremos para o lado de lá da vida do mesmo jeito que estamos do lado de cá. É apenas uma transferência de residência. O fato de nos mudarmos. Eu há pouco tempo me mudei de Novo Hamburgo para Sapiranga, mas eu continuei o mesmo. Da mesma forma, quando nós abandonamos, quando nós nos mudamos da vida na matéria para a vida na espiritualidade, não há mudança significativa. É só mudança de residência. É só mudança de estado vibratório. Nós seguimos sendo essencialmente o mesmo. Se nós morrêssemos agora, como seria o nosso despertar? É importante nós fazermos essa reflexão diariamente, a fim de avaliarmos como tem sido a nossa existência, como tem sido na Terra. Se as respostas às nossas perguntas forem do tipo, não, eu não fiz tudo o que eu queria fazer, eu não disse tudo o que eu queria dizer, eu não abracei quem eu queria abraçar, eu não disse eu te amo para quem eu queria dizer, eu não fui ajudar quem eu queria ajudar. Se as respostas aos nossos questionamentos não forem positivos, deve servir de um alerta para nós modificarmos o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa vivência. Porque a vida é imortal. Como diz São Francisco de Assis na sua prece, a morte é uma passagem. Né? Quando nós morremos para esta vida, nós nascemos para uma realidade maior. Nós nascemos para a eternidade. A morte para nós é um novo nascimento, é um novo começo, uma realidade muito maior, muito mais ampliada do que essa em que nós nos encontramos. Mas para que este nascimento na espiritualidade, esse renascimento na espiritualidade, esse retorno na espiritualidade, para que o nosso desencarne seja o mais positivo possível, é necessário que nós nos preparemos para o mesmo. Todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. É uma fatalidade biológica. É uma lei inexorável da vida. Só que essa preocupação não nos inquieta no dia a dia. Nós vivemos como se fôssemos viver eternamente no corpo físico. Iludidos, equivocados, perdidos, desconhecedores da existência maior da qual nós fazemos parte. E é por isso que nessa questão do Livro dos Espíritos, de número 132, quando Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, os espíritos são muito claros, que é a melhoria em todos os sentidos. Então, se por dentro nós não estamos bem, é necessário fazer um trabalho interior no campo das nossas emoções, no campo
da nossa afetividade, no campo dos nossos sentimentos, porque é o que vai nos distinguir na espiritualidade. Na espiritualidade não vamos perguntar se nós lemos todo o livro dos Espíritos, se nós sabemos tal qual questão. Não vamos perguntar se nós já lemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Não vamos perguntar se nós memorizamos todos os versos do Alcorão. Não vamos perguntar nada disso. Nem se éramos espíritas ou se éramos católicos, se éramos budistas ou se éramos ateus. Nenhum tipo de pergunta desse tipo nos será feito. O que irá nos distinguir na espiritualidade é o que nós carregamos conosco. É a nossa bagagem espiritual, é o que nós trazemos por dentro. Exteriormente, nós podemos adotar máscaras. A própria palavra personalidade vem de persona, no grego é máscara. Nós podemos afivelar máscaras à nossa personalidade. Fingir que somos bonzinhos quando não somos. Fingir que gostamos de uma pessoa quando não gostamos. E por aí vai. Mas nós não conseguimos, aos olhos da espiritualidade, ocultar o que nós somos. Isso é inviável, isso é impossível. Então nós precisamos aproveitar o máximo da vida na Terra, solucionando os seus desafios de acordo com os princípios espirituais que nos orientam o caminho na Terra, de modo a nos trabalharmos interiormente para sermos cada vez melhor. Porque é para isso que estamos na Terra. É para ajudar aqueles que nos cercam, é para compreender aqueles que estão ao nosso redor, é para amar aqueles que nos cercam, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos afetos, os nossos conhecidos. E nós, a rigor, muitas vezes não o fazemos. Por N questões. Só que o nosso objetivo na Terra é justamente esse. E se nós nos transferirmos daqui para lá, o que vai fazer diferença é justamente se cultivamos ou não as nossas emoções. Se aprendemos ou não aprendemos a amar. Se existe uma distinção na espiritualidade, é entre a capacidade que cada ser tem de amar. Quanto mais evoluído, maior a capacidade de amar. E não precisa ser letrado para amar. Não precisa ser graduado e pós-graduado para amar. Hoje de manhã assisti uma palestra de um educador chamado Gabriel Chalita, e ele contou que um dos momentos mais felizes da vida dele foi a conclusão do seu primeiro doutorado em Direito, me parece. E os seus pais estiveram presentes, participando daquele evento. E eram pessoas muito humildes, sem instrução, praticamente semi-analfabetos. E participaram da banca na qual ele estava defendendo a tese do seu doutoramento. E os professores que estavam arguindo, que estavam questionando a sua tese, não concordavam muito com o que ele estava defendendo e foram muito duros, foram muito deselegantes, muito deseducados para com ele. Né? Mas tudo bem, ele defendeu a tese, foi aprovado. E depois ele foi diretamente conversar com seus pais, abraçar e receber o seu carinho. E daí a mãe dele perguntou se aqueles outros professores que estavam ali lhe arguindo, lhe perguntando, haviam passado por tudo o que ele havia passado, né? Se eram doutores como ele. Ele falou, sim, mãe, para estar naquele cargo eles tiveram que passar por todas essas etapas. Né? Daí a mãe dele, não sendo muito letrada, muito instruída, mas dotada de uma sabedoria muito grande, disse o seguinte: mas então isso não serviu muito para eles. Né? Todo esse estudo, toda essa bagagem, toda essa formação, todo esse título, doutor, pós-doutor e não sei mais o que,
não serviu de nada para aquela pessoa que não tinha educação, não havia trabalhado internamente. Então, ele, no final da sua tese, recebeu uma lição muito maior advinda da mãe dele, que não possuía o título que ele tinha, e nem o título que os outros professores, mestres, doutores lá possuíam, mas uma lição muito profunda, que é a prioridade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso amor acima de qualquer outra coisa. Quando nós nos encarnarmos, repetimos, não vão nos cobrar se somos analfabetos ou não, se temos um título de doutorado ou não, isso não importa. É um título, é uma convenção que nós temos aqui na Terra, e que se oferece um status aqui, não necessariamente oferece um status do lado de lá. O que nos distingue é a capacidade de amar. André Luiz, um espírito dotado de um conhecimento, uma intelectualidade tremenda, fora médico na sua última encarnação. A sua mãe, quando encarnada, era uma pessoa muito simples, mas educada, amorosa, e se esmerou ao lado do seu pai de lhe dar a melhor educação possível e de velar pelos destinos da família. Quando desencarnaram, ela desencarnou antes, mais tarde o próprio André Luiz desencarnou, e André Luiz ficou mais de 8 anos no que ele descreveu como sendo umbral, uma região na espiritualidade de trevas, de sombras, de dor, de padecimentos. E a sua mãe, ele que fora médico, instruído, dominava o conhecimento da sua época, e a sua mãe, que mal havia estudado, estava numa condição espiritual muito além da dele. E desde o momento do seu desencarne, muito antes, quando ele for hospitalizado, e antes ainda, ela estava espiritualmente ao seu lado, velando, protegendo, ajudando ele a desencarnar, a desprender-se, a suportar o trânsito dolorido da vida na Terra para a vida espiritual. E lá da espiritualidade passou a interceder por ele, desde o momento que ele foi transferido, em função da condição da sua consciência, para aquela região de dor. Se ele estava naquela região sombria, é porque ele trazia essas sombras dentro dele. E depois de muito empenho, a sua mãe, através da intercessão incessante que fizera por ele, conseguiu comovê-lo a despertar. É quando ele chora, é quando ele se dá conta dos seus equívocos, e ele passa a lembrar que deveria haver um autor para a vida, um criador para todas essas coisas. E é quando ele vê as sombras se dissiparem e um clarão avançar na direção dele, uma caravana de espíritos missionários que vieram socorrê-lo, levando a uma região no mundo espiritual caracterizada de paz, de equilíbrio, caracterizada com paz, equilíbrio, etc., onde ele poderia continuar a sua vida do lado de lá da espiritualidade com maior dignidade e com maior harmonia. Mas observe, André Luiz instruído aqui na Terra, a sua mãe desprovida de instrução. Do lado de lá, isso não teve peso nenhum. O que valeu foi a consciência de ambos. O que valeu foi o clima interior de cada um de nós. E nós não temos atentado suficientemente para isso. Nós vemos isso muito no meio espírita. Quando é uma pessoa que não estudou, mas que tem uma cultura doutrinária bastante fecunda, se deprecia dessa pessoa para ir assistir um médico, quando é o médico espírita que vai fazer uma palestra, quando vai fazer uma exposição. Porque é um médico. Só que é uma ilusão do rótulo, nada disso é importante. É claro que é fundamental o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa intelectualidade, da nossa cultura. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos instruímos, muito melhor. Porque o que dizem os espíritos? Que o nosso desenvolvimento interior geralmente vem a reboque do nosso desenvolvimento intelectual. E o que ocorre? Muitas vezes pessoas
que tem uma capacidade quase infinita de amar nesta encarnação, mas que tem pouca instrução, tiveram muita instrução em outras vidas. Foram os doutores nas vidas passadas, foram os médicos nas vidas passadas, foram os psicólogos, os professores, os mestres, só que não valorizaram essa experiência. E vêm na atual existência numa conjuntura em que não possuem aquilo que desvalorizaram na vida passada. E é então quando eles se servem de todo esse cabedal que já acumularam para desenvolver um lado que não tinham desenvolvido, o lado das emoções, dos sentimentos, da afetividade. A minha avó já é septuagenária e é analfabeta, né? Nunca conseguiu se alfabetizar. Mas é uma pessoa extrovertida, dotada de uma religiosidade surpreendente e de uma sabedoria que certamente não é só desta vida, é de outra, né? E eu tenho muito prazer em conviver com ela, porque ela tem uma forma de falar que é envolvente, que é sedutora, que é produto do que ela é produto do espírito que ela é, das conquistas que ela fez nessa e nas vidas anteriores. E é uma pessoa que ama, que tem preocupação com os outros, né? Tem preocupação se tal filho está enfrentando tal dificuldade, o que ela pode fazer para ajudar, etc. Né? Então nós precisamos mais disso em nossas vidas, né? Nos preocuparmos com o nosso mundo interior, sabedores de que nós somos um espírito imortal que precisa, antes de mais nada, aprender a amar para solucionar os desafios da vida. Nós agradecemos a atenção generosa e atenta de todos e rogamos a Jesus, nosso Mestre querido e amado, que derrame sobre nós o oceano das suas bênçãos, que possa adentrar no íntimo das nossas almas, penetrar no ádito dos nossos corações, a fim de que nós sintamos a presença dessas bênçãos dentro de nós e nos sintamos tocados pela presença do Cristo, que continua mais vivo do que nunca, que continua nos amando da espiritualidade, convidando-nos ininterruptamente, incessantemente, para que amemos também. Que Ele possa nos abençoar e nos auxiliar a cada um de nós a encontrar o seu caminho, a sua trajetória nesta vida, aprendendo, assimilando as suas lições e as aplicando no circuito das nossas rotinas, das nossas existências diárias. Que Jesus nos abençoe.